Por qual motivo acontecem as fissuras anais e por que elas não devem ser tratadas com pomadas? Então, a fissura anal, né, uma das principais causas é as fezes endurecidas, né? E muito hoje em dia que eu tenho visto no consultório, é essa moçada às vezes de hoje e também de antigamente que não vai ao banheiro na hora que sente vontade. Então, às vezes só quer ir no banheiro na sua casa. Então, tá na escola, na faculdade, às vezes gente que trabalha de Uber, caminhoneiro, que não consegue também parar, né, para ir ao banheiro e fica prendendo, né, o cocô, aquela vontade de evacuar na hora, mas prende. Isso gera o quê? Uma hipertrofia, um aumento do músculo da região do ânus. E esse músculo ele fica tão forte que aí acaba estreitando um pouco a passagem do cocô. E quando as fezes passam, acaba gerando as famosas fissuras, que gera dor e sangramento. A pomada é o principal tratamento de início. Então, a gente trata com pomada, o supositório de pomada, para tentar melhorar. Só que o que acontece? Às vezes fica aquela fissura crônica, abre e fecha, né? A fissura que é um rasguinho na entrada do ânus, né? Então, esses quadros mais prolongados, com mais de 3 meses tentando passar pomada, é melhor às vezes já operar, cauterizar ou fazer o procedimento adequado para resolver o problema do que ficar a longo prazo passando a famosa pomadinha, que aí não vai dar efeito, né? A fissura não é uma hemorroida. Não, a fissura é do lado de fora. Não, ela pode ser interna. Tá. Só que ela é só um rasguinho. É como se tivesse um corte dentro do ânus. A hemorroida é um vaso sanguíneo, tá? É um vaso sanguíneo que a gente já tem dentro do organismo, mas ele vai aumentando de tamanho com o passar dos anos, como se fosse uma varizes. Tá. E aí, esse aumento que vai dando as características de que tipo de hemorroida que é, qual que é o grau, e que pode sangrar e doer também. Perfeito. Agora, a pergunta é, qual o causador das hemorroidas? Como são feitas as cirurgias e quanto tempo de recuperação? Então, as hemorroidas são vasos sanguíneos dentro do ânus. Nós temos 6 pontos de hemorroidas, né? Elas geralmente não são perceptíveis na maioria das pessoas. E aí, quando começa a dar problema hemorroida, é porque geralmente você tá com o intestino mais preso, fica sentado no vaso sanitário mais de 10 minutos, então aquela pessoa que fica lá com o celular meia hora resolvendo a sua vida, tá errado. Ou aquela pessoa que quer ir logo no banheiro porque tem suas coisas para fazer, então também faz força para evacuar. Então, tudo isso é um causador de hemorroida. Se você também tem uma dieta errada, por exemplo, come muita pimenta, condimento, muito destilado, acaba alterando o pH das fezes. Quando as fezes passa pela região do ânus, irrita o local. E aí as hemorroidas afloram, aumentam de tamanho. Ou se você fica sentada muito tempo, não anda, né? Trabalha assim 12 horas sentado de frente para um computador, não levanta para ir num banheiro, ou fica o tempo todo sentado, não circula o sangue da região. Então também esse vaso sanguíneo, ele cresce dentro do ânus. E aí existem vários tipos de hemorroida. A hemorroida que só cresce dentro do ânus e aquela hemorroida que cresce dentro e sai para fora. Isso que vai dando a classificação. Com essa classificação, aí a gente estipula o tratamento. Então, tem o tratamento clínico, que às vezes numa hemorroida inicial já resolve o problema, e tem as cirurgias. Certo. E essa cirurgia, eu lembro que vocês dão uma boia para a pessoa sentar? Como é que chama isso? Ih, Fê, isso é passado já. Que bom que é passado. E agora? Mas como que faz? Hoje em dia, a gente tem a técnica da hemorroida sem corte, né? Então, antigamente, lá atrás, antes a gente cortava o ânus, o paciente tinha que sentar na boinha, fazer banho de assento, não conseguia fazer praticamente nada.
Aí essa técnica evoluiu para um grampeamento, que eu também não uso muito, tá? Mas é uma técnica que dá para fazer. Por que eu não uso muito? Porque veio a técnica melhor ainda, que é a sem corte. Tá. Então a gente usa um Doppler. Então, todo mundo pergunta às vezes, é laser? Não é laser, é um Doppler, que é uma canetinha que eu localizo exatamente onde está essa veia, esse vaso sanguíneo que aumenta de tamanho dentro do ânus, e eu vou lá na origem. Aonde que é a origem? Problema. A 5 centímetros da borda anal. Então, lá dentro, eu consigo fazer essa técnica que chama desarterilização hemorroidária. Olha que legal, nome complexo. isso. E aí gera menos dor no pós-operatório, um retorno mais breve para o paciente ao trabalho, não precisa de pomada, muito difícil usar pomada, não precisa de banho de assento, o paciente já consegue sentar, consegue fazer suas coisas, consegue até trabalhar home office. Então, a técnica se modernizou e o paciente conseguiu se beneficiar dessa técnica. Incrível, adorei isso.